I am Jim Collison, and this is Gallup's Called to Coach, today in Portuguese, recorded on November 17th, 2022. Eu sou o Yuri Trafani e esse é o Call to Coach, hoje gravado em português, no dia 17 de novembro de 2022. Called to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. If you don't see the chat room, there's a link right above me. We'd love to have you join us and chat with your questions. Or if you're listening to the recording and have questions after the fact, you can email us coaching@gallup.com. Don't forget to subscribe on your favorite podcast app or right there on YouTube so you never miss an episode. Call to Coach é um programa para quem quer ajudar as outras pessoas a descobrirem e usarem os seus talentos e pontos fortes. Convidamos especialistas da Gallup e coaches independentes para compartilhar táticas, percepções e estratégias que ajudem os coaches na maximização do talento de indivíduos, equipes e organizações em todo o mundo. Se você estiver ouvindo ao vivo, tem um link acima do vídeo que você pode usar para se conectar com a gente no YouTube. Se você estiver ouvindo depois, você pode nos enviar suas perguntas para coaching@gallup.com e não se esqueça de se inscrever no seu aplicativo de podcast favorito ou no YouTube. Yuri Trafani is our host today. Yuri is with Inner, a Gallup training partner in Brazil. And Yuri, always great to have you on Called to Coach. Welcome back. Thank you, Jim. It's my pleasure being with you and having this great program with you again. We have a fabulous guest today. Let me bring her in, and I will see you at the end of the program. Great. Esse é o Talentos em Ação, uma série do Call to Coach em português para você que quer conhecer e se apaixonar pelos seus talentos, mas principalmente para você que quer aprender a usar os seus talentos e ajudar os seus coaches a usarem os talentos deles. E hoje a gente vai falar de um talento incrível, que é a conexão com uma pessoa incrível, que é a Fernanda Barata. E hoje é mais especial ainda porque esse programa está ainda mais global. Jim nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil e a Fernanda em Portugal. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Yuri. É um prazer. Eu tenho que começar a agradecer e a dizer que é um prazer. É de facto um privilégio estar aqui a falar convosco. É também uma grande responsabilidade fazer aqui o primeiro Call to Coach em português de Portugal. Mas é fabuloso, não é? Como é que eu vou falar de um ponto forte, que é a conexão, e faço o primeiro Call to Coach Portugal-Brasil, com o grande e imenso Oceano Atlântico que está no meio de nós. Portanto, muito obrigada por este convite. O prazer é todo nosso, Fernanda, e a gente está super animado para te ouvir, não só porque a gente está fazendo esse primeiro Call to Coach com Portugal, mas porque você tem muita coisa legal para contar. A Fernanda ela é licenciada pela Universidade de Lisboa, a Fernanda tem diversos cursos em diversos países do mundo, trabalha na área de RH, dirigiu uma área de RH de uma consultoria imensa durante muito tempo e tenho certeza que vai trazer muitas contribuições para a gente, como você disse, para conectar Brasil, Portugal e Estados Unidos. Não é isso, Fernanda? É mesmo, é mesmo. Já não falando nos outros países que falámos há pouco, não é? Espanha, Itália, toda a Europa. Eu acabei de vir do Vietnã e do Camboja, portanto, a Ásia. Portanto, este mundo cada vez mais global e cada vez mais interessante. Muito bom, muito bom. E hoje, pessoal, como a gente já falou, a gente vai falar sobre o conexão. O talento conexão é explicado assim pela Gallup. As pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento conexão acreditam nas ligações entre todas as coisas. Elas acreditam que há poucas coincidências e que quase todo evento tem significado, né? Como, por exemplo, esse nosso evento, né, Fernanda?
E conta pra gente, Fernanda, como é que esse talento se manifesta em você? Ora bem, isso é uma pergunta que não é muito fácil para mim. Porquê? Porque eu acho que este talento, a conexão, ela é tão inata em mim que me é difícil pensar até como é que eu seria, como é que eu pensaria, como é que eu agiria se não tivesse a conexão como ponto forte. Acredito nas relações que existem entre todas as coisas da humanidade, que existem poucas coincidências para mim. Normalmente há sempre uma razão que está por detrás de tudo o que acontece. Ah, Lembro-me, por exemplo, se eu ao longo da minha vida, eu sempre pensei: se quero ter sucesso na vida, então tenho que trabalhar muito. Se existe sorte, então é porque a sorte dá muito trabalho. E, portanto, de facto, há sempre para mim algo por detrás. Estou sempre a traçar ligações entre os eventos, ah, os conceitos, as ideias, as pessoas, relacioná-los sempre com um quadro maior. Para mim é muito importante o tal quadro maior. Gosto muito de estou sempre a fazer conexões. Entusiasma muito ligar as coisas que leio, as experiências pessoais, integrá-las com o que vou aprendendo na escola da vida. Às vezes entusiasma-me demasiado, e canso a minha família cansa-se um bocadinho às vezes comigo, é verdade, e eu própria às vezes também me canso um bocadinho comigo, mas estou sempre aqui a pensar como ligar as coisas. Quando os desafios surgem no meu caminho, eu acredito sempre que tem algum motivo para eles surgirem. E acaba por se traduzir nas escolhas que eu faço, nas atividades em que me envolvo. Gosto muito de desenhar mapas mentais, para mim são muito importantes e vinculá-los aos assuntos que tenho em mãos. Gosto muito de viajar, como já perceberam, gosto de aprender, de conhecer novas coisas, e isso facilita-me muito quando quero estabelecer relações com diferentes pessoas e entre diferentes pessoas, também é importante. Portanto, quando conheço pessoas novas, tento fazer perguntas que de algum modo lhes sejam importantes, lhes façam sentido, para tentar encontrar aqui alguns objetivos, um objetivo de encontrar pontos comuns de conversa, que me permita aqui ter conversa com essas pessoas. Por último, se calhar eu partilhava o que é que me traz. Eu tenho aqui, eu na realidade tenho uma característica, que é o facto de manter firmemente os meus valores no meu dia a dia. Dentro de mim, às vezes, sinto que tenho uma bússola que me indica a direção, não o norte e o sul, porque não é uma bússola na verdadeira acessão da palavra, mas que me indica um bocadinho o que é o certo e o que é o errado. Antigamente eu chamava esse instinto, achava que era ótima, tinha um grande instinto, uma grande intuição, muito apurado, mas agora percebo que não é? E, portanto, a conexão faz-me confiar nas minhas convicções, que me guiam para o caminho que eu acho que é o certo, independentemente dos obstáculos que eu vou tendo durante a minha vida. Sou uma mulher de fé, a fé faz parte da minha vida, é uma parte central da minha vida, e acho que a conexão me ajuda muito da maneira como eu vivo, e tenho uma visão esperançosa da vida. Ou não tivesse eu o positivo como nos meus top 5. Portanto, tento sempre tirar lições positivas das diferentes situações. Acho sempre que as coisas acontecem por alguma razão, e o que é bom para celebrar, então bora ir celebrar, e o que é menos bom, vamos aprender para tentar não repetir e tentar sempre tirar uma lição para sermos melhores pessoas. Eu acho que é assim que se manifesta a conexão em mim. Que bom, Fernanda. Tenho certeza que todo mundo que te ouviu entendeu muito melhor o que é a conexão. Agora, a gente sabe que na nossa metodologia o primeiro passo é conhecer, o segundo é amar, o segundo é valorizar. O que te faz amar? O que você ama no talento conexão? Como é que é a sua relação de amor com o talento conexão? Ora bem, a minha relação de amor com o talento de conexão, acho que é a minha capacidade de me ligar ao mundo. E quando falo no mundo, não é no meu mundo, mas é na humanidade.
eu tenho um propósito e como todos nós, o meu está definido também com 61 anos, se não tivesse, enfim, mas o meu propósito é acreditar que contribuo para transformar algumas vidas, ou pelo menos melhorar a atitude positiva para com a vida e aquilo que, no fundo, a vida dá a essas pessoas. Portanto, eu sou muito mais ligada a pessoas do que a coisas. Para mim é muito mais importante a pessoa em si do que o cargo, se é CEO, se é diretor, se é, enfim, é mais a pessoa. Aprender novas culturas, por exemplo, para mim fascina-me. Ah, Porquê? Não é o facto só de aprender por aprender, mas depois integrar e tentar aplicar em qualquer altura que isso me faça falta. Por outro lado, eu amo este talento porque mais do que aceitar as diferenças, eu procuro encontrar as semelhanças. E acho que isto, talvez me faça aqui a diferença, relativamente a algumas outras pessoas. Eu estou sempre a fazer, o connect the dots, hã, e a estabelecer pontos que permitem beneficiar, as pessoas, mas procurando sempre, as semelhanças de todos nós que somos tão diferentes uns dos outros, o mundo é tão diverso, não é? E portanto sou Uhum. fascinada por tudo o que é, ligar as coisas à minha volta, tudo tem um propósito. Eu costumava dizer que devia ter ido para a arquitetura, porque era uma excelente construtora de pontes, de pessoas, de ideias, de conceitos. Aprendi que não tem nada a ver com arquitetura, não tem nada a ver com desenho. De facto, isto é a conexão. E pronto, eu acho que basicamente deixa-me partilhar uma história de quando eu era pequenina que eu acho que demonstra bem um bocadinho a minha essência em termos do que é isto da conexão em mim. Toda a gente, ou quase toda a gente, conhece seguramente um filme do Steven Spielberg, que é o E.T. E eu quando tinha mais ou menos 20 anos, portanto isto está cerca de 40 anos atrás, e sabemos nós, ah, ah, que não havia internet, que o mundo era completamente diferente, que a conexão não tinha nada a ver. Portanto, eu vivo num mundo maravilhoso neste momento, para mim, não é? Mas na altura o mundo não tinha nada a ver com o mundo de hoje. E se lembram da história, é um miúdo que faz amizade com um ser intergaláctico e depois tenta protegê-lo para que ele não seja cobaia, e vai-se fazendo uma amizade muito forte entre eles os dois. E há uma frase no fim que diz, o ET diz phone home, ah, e eu nunca mais me esqueci, e isso tem-me guiado ao longo do tempo, que é, nós podemos conectar com as outras pessoas, mesmo não neste caso com seres intergalácticos, mas com aqueles que de facto podem nos fazer sentido e que, porque o que nos torna próximos mesmo é a nossa humanidade. Eu acho que posso resumir independente de qualquer fator, da origem, da crença, da religião, de facto nós devemos cultivar muito o pensamento da integração, o pensamento ético, da relação entre as pessoas, da relação entre os povos, e eu acho que se não for assim o mundo não vai prosperar enfim, vivemos em momentos tão complicados neste momento que se não acreditarmos e não. Eu também tenho positivo nos meus top 5, também me ajuda muito a encarar o mundo assim, mas acho que é por isso que eu amo muito tanto este talento, tentar de algum modo melhorar sempre este mundo. Muito legal. Fernanda, estamos percorrendo o caminho de desenvolvimento baseado em talentos. Falamos primeiro sobre conhecer o seu talento, depois sobre o amor que você tem por esse talento, e agora vamos falar sobre o impacto que ele teve na sua vida. De que forma você acha que o seu talento conexão te levou para a área de RH? De que forma ele te levou a fazer as escolhas de carreira que você fez? Será que tem a ver com essa história de construir ponte entre as pessoas? Claro que sim, eu acho que podia estar aqui a tarde toda, não iriam ter paciência para me ouvir seguramente, porque já são muitos os anos, é um caminho muito, muito longo, e como eu vos disse, eu sou mais ligada às pessoas do que a coisas. No entanto, eu tirei um curso de farmácia
tirei ciências farmacêuticas, fui trabalhar para uma fábrica, trabalhei durante 2 ou 3 anos na fábrica e depressa percebi que precisava de mais contacto com pessoas. Não quer dizer que na fábrica não tivesse, mas no fundo era fazer coisas e não tanto o relacionamento com pessoas. E portanto tentei ao longo eu trabalhei 10 anos como na indústria farmacêutica, mas nos anos seguintes eu fui de algum modo virando o meu caminho para uma componente mais de gestão e não tão prática. Passados, isto foi tudo muito natural, não foi pensado, ou pelo menos na altura não tinha noção que as coisas eram pensadas. Depois acabei por ser 5 anos, durante 5 anos fui consultora numa empresa de consultoria, a qual, passados 5 anos, eu abracei o mundo dos recursos humanos. Porquê é que eu conto isto? Para já porque quando se muda tanto de enfim, de profissão ou pelo menos de função, e quando se encontra só a paixão com 41 anos, porque foi a altura em que eu mudei para recursos humanos, eu acho que ao longo de todo este processo fui percebendo que tinha que ligar novamente o ligar, os fazer o link, o connect the dots para fazer o que realmente gostava. Como disse, foi um processo pensado, mas também natural. Eu digo muitas vezes aos meus alunos, eu dou aulas em algumas instituições académicas e digo muitas vezes aos meus alunos que espero que eles descubram a paixão muito mais cedo do que aquela que eu descobri. E quando mudei para recursos humanos, depois passado 5 anos abracei a direção de recursos humanos dessa empresa, na altura tinha cerca de 2000 e tal pessoas, estive lá cerca de 15 anos como diretora, abri Angola, abri Moçambique, portanto tentando sempre de algum modo perceber o que é que podia ajudar para que os processos corressem bem. Na realidade, eu acho que eu não sabia nada de recursos humanos quando fui transferida para a área de recursos humanos. O que eu sabia é que queria muito ir para essa área. E passados 5 anos eu era diretora, não porque fosse mais inteligente que o resto da equipa, porque seguramente não era, mas porque acho que soube estabelecer melhor as pontes, fazer melhores ligações que foram relevantes para o negócio e inclusivamente para o cliente interno. Portanto, as minhas escolhas profissionais foram sempre indo. Posso falar, por exemplo, no meu processo de transição. Eu, quando decidi ser consultora independente, e neste momento faço consultoria de recursos humanos, e faço coaching, e na realidade acho que foi o processo em que eu pela primeira vez, talvez tenha sido o processo mais pensado da minha vida. Porque até aí eu acho que pensava sempre muito mais nos outros. Só que a dada altura da nossa vida temos que pensar também um bocadinho em nós e pensar naquilo que nos traz o tal propósito que eu falei, aquilo que faz sentido. E portanto, eu tinha que estar bem e ao longo da minha carreira eu fui construindo as tais pontes e depois cheguei à conclusão que, mais uma vez, a sorte dá muito trabalho e quando digo que tive sorte porque colhi os frutos e neste momento tenho bastante trabalho, mas se calhar foi uma sorte que foi muito construída ao longo da minha vida. Até porque entrou a pandemia e eu quando decido abraçar o mundo da consultoria independente e do coaching, entra a pandemia. Portanto, eu decido em janeiro, e em março temos aí o Covid. E, portanto, aquilo na altura foi ali um bocadinho, e agora? Mas não desanimei, e embora não desanimei, e na realidade acho que tem muito a ver com a minha conexão e a minha capacidade de pensar sempre o chamado pensar no passado e o presente para construir o futuro. Acho que me define muito isto.
Depois, como é que posso outras coisas que a conexão pode influenciar? Bom, do ponto de vista pessoal, sem dúvida, a minha vontade de abraçar o mundo. Desejar que o dia tivesse mais horas. Eu acho que eu posso dizer, se calhar, com alguma falta de humildade, que me identifico como uma pessoa de causas. Estou muito envolvida nas temáticas de inclusão e diversidade em Portugal, participo ativamente em muitas destas áreas, coordeno uma série de grupos e acho que, de facto, do ponto de vista pessoal, a minha vontade de abraçar o mundo é aquilo que melhor me define. Faço muito voluntariado, acho que em termos de conexão também é muito importante, e se eu pensar bem, porque é que eu faço voluntariado? Porque é que eu tenho esta vontade porque toda a vida fiz, neste momento, por exemplo, estou a trabalhar, desenhei com outra pessoa um programa de mentoring para mentores que trabalham com ex-presidiários, faço mentoring de pessoas mais novas, enfim, faço vários tipos de voluntariado, mas sempre com um propósito por detrás. E esse propósito é passar a mensagem, como é que as coisas se interligam, porque todos pertencemos a um bem maior. E eu acho que é por aí que a conexão vai influenciando as minhas escolhas. Imagino que não foi a Muito escolha do marido, mas, enfim, se me puser a pensar nisso, eventualmente também chego lá. Muito bom. Fernanda, olha só, tem uma pergunta legal aqui da Mirella. Qual é a sua parceria de talento? Qual é a dupla de talentos que você mais gosta? O conexão com o quê? Você já falou do positivo algumas vezes. É o positivo que mais te fascina com o conexão? Ora bem, vamos lá ver, é o positivo, sim, sem dúvida. Eu gosto conversar, gosto de conhecer pessoas, e como tenho este positivo, tenho uma atitude normalmente otimista, contribui e facilita a interação com as pessoas novas que vou conhecendo, com os outros, e conecta-me com eles quando é necessário ou quando me faz sentido. Hum, Posso dar o exemplo, eu recebo muitas pessoas, muitas solicitações de pessoas para orientação, para descobrirem novos caminhos, isto sem ser mesmo na área do coaching. De facto, tenho muitas solicitações, com pessoas em que me pedem orientação, o que é que hão de fazer, como é que hão de fazer. Ah, eu acho não, eu gosto mesmo de preparar o palco para os outros. Acredito que todos nós merecemos os tais 15 minutos de fama e muitas vezes, eu acho que já tive os meus há muito tempo e, portanto, na realidade é uma coisa que eu gosto, que me dá prazer, a fazer. Utilizo muito o humor, mas isto, a conexão com o positivo, eu acho que se interliga muito. O humor que eu utilizo nas palestras, quando falo, mas é um humor positivo e encorajador, não é um humor sarcástico. Confesso que não gosto daquele humor ácido, e portanto, sim, conexão e positivo, mas, deixa-me pensar, eu tenho learner nos meus top 5 e leio muito, sou muito curiosa, ou não tivesse também input e portanto o learner, o input, gosto de fomentar, conversas que de algum modo me energizam. Eu não sei se são interessantes para os outros, mas pelo menos para mim, são, e que acabam por me ajudar mais tarde a pensar e a identificar, opções de resolução em situações que podem ser complexas e que na altura eu não sei como é que, posso resolver. Adoro aprender, como já vos disse. Mas para mim o aprender tem sempre algo por detrás, a tal razão que existe sempre. Para mim, o aprender é alimentado com a futura partilha daquilo que eu estou a aprender. O que é que eu quero dizer com isto? Quando eu aprendo qualquer coisa nova, eu estou sempre a pensar onde é que posso utilizar aquilo, mas no fundo, com quem é que posso utilizar aquilo? Com quem é que eu posso beneficiar para partilhar o conhecimento que eu estou a obter? Portanto, eventualmente, eu acho que o learner também
pode ser aqui uma boa dupla de talentos com a conexão. E obrigada, Mirela, por me desafiar, que isto assim. Muito bom, muitas parcerias, o Conexão pode fazer muitas parcerias. Agora, a gente sabe que muito do nosso comportamento é influenciado pelos nossos talentos, né? As mesmas pessoas fazem coisas diferentes por causa dos talentos. O que o seu Conexão te faz fazer diferente? Tem alguma coisa que você faz de um jeito diferente, de um jeito especial? Alguma coisa que as pessoas dizem, nossa, você faz isso assim? Você fala, eu faço assim porque eu tenho conexão? Ui, isso é difícil falar, porque algo que eu faço de forma única ou especial relativamente aos outros. É sempre difícil nós falarmos nós próprios. Mas, regra geral, as pessoas consideram-me calma. As pessoas que me conhecem dizem que eu sou calma, dizem-me que eu lhes transmito paz, que facilito o diálogo entre elas. E acho que a minha conexão me ajuda muito nesta tarefa. Hum, Porquê? Porque consigo, se calhar, ligar bem as pessoas quando preciso, por exemplo, criar equipas de trabalho. Se pensarmos num contexto de trabalho, ao longo dos anos, foi-me sempre fácil, parecia, não sei porquê, mas de facto parecia-me fácil, não sei porquê, sei porque tinha a conexão, mas era-me fácil ajudar os meus colegas a entenderem como é que se ligavam uns com os outros, porque é que deviam confiar uns nos outros, como é que os talentos de cada um podiam contribuir e que são únicos, podiam contribuir e beneficiar o coletivo tendo em conta um determinado propósito. Portanto, acho que aí posso dizer que se calhar faço ou fazia e faço de forma diferente. Depois estou sempre a pensar, como já partilhei, às vezes canso-me comigo, não é? Estou sempre a pensar em como encontrar o caminho em que possa ser mais produtiva e, portanto, não me faz parar. Sou uma pessoa que sou muito curiosa e tenho muita vontade de aprender e de partilhar sempre. A minha escolha como coach, por exemplo, de ser coach, foi claramente influenciada pela conexão, não tenho dúvidas. Consigo encontrar o propósito nos meus coaches, e ao mesmo tempo fazer e ajudá-los a criar o seu próprio caminho, mas de modo a que são eles que descobrem o caminho que querem. Muitas vezes eu antecipo, eu tenho alguma facilidade de antecipação, mas como coach não lhes vou dizer qual é o caminho. E portanto, é como se estivesse a escrever um livro com eles, por exemplo, ou sei lá, como se estivesse a subir, eu não tenho muita preparação física, mas como se estivesse a subir uma montanha com eles. Portanto, é um caminho, o tal caminho que se faz caminhando, e acho que esta escolha de coach foi claramente influenciada pela conexão. Trabalhar com líderes, por exemplo, adoro trabalhar com líderes, não porque sejam mais importantes do que as outras pessoas ou porque são líderes. Eu acho que gosto muito de trabalhar com líderes porque impactam mais pessoas. O impacto que o meu trabalho ou o trabalho em conjunto nós possamos fazer impactam essas pessoas, mas depois vão impactar as suas equipas e por consequência mais pessoas, não é? E portanto vão contribuir para a evolução de muito mais pessoas e não só da pessoa que eu estou a trabalhar. Um bocadinho, eu aqui há uns tempos escrevi um artigo sobre inclusão e diversidade em que o título se chama O Todo é Maior que a Soma das Partes. E eu acredito muito que, de facto, em tudo na vida o todo é maior que a soma das partes. Muito bom. O Vinícius tem uma pergunta aqui, uma colocação e uma pergunta que tem muito a ver com isso que você está dizendo. O Vinícius disse o seguinte: conexão nos faz ter calma mesmo diante de imprevistos para conseguirmos ter uma visão macro dos fatos. Como você ajuda as pessoas ao seu redor a perceberem esse big picture? Como é que você ajuda as pessoas a verem o todo quando você está vendo o todo para manter a calma? Obrigada, Vinícius. A conexão faz-nos ter calma, mesmo diante de imprevistos. É verdade, ou pelo menos faz-nos
transparecer calma. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas com conexão são seres humanos, não é? Muitas vezes achamos, perdão, podemos achar que as pessoas com conexão não têm sempre calma e não se ficam agitadas e não ficam ansiosas. Não é verdade. Como qualquer ser humano, temos os nossos momentos. Se calhar são em momentos menos duradouros e se calhar damos menos importância àquilo que se está a passar no momento e damos mais importância àquilo que eventualmente, como é que podemos ultrapassar a situação. E eu acho que quando eu muitas vezes utilizo uma metáfora, eu compartilhei com o Yuri, eu nunca fui ao Brasil, portanto não sei se nas vossas praias existem chapéus de sol com muitas cores, aqueles gomos que o amarelo, o azul, o vermelho, mas em Portugal existem uns chapéus de sol com os gomos das cores. E eu penso sempre, quando falo com as pessoas para tentar ajudá-las, dou-lhes sempre esta metáfora de imaginem-se embaixo de um chapéu de sol e estão debaixo do gomo vermelho. Mas não existe só esse gomo vermelho, existe o branco, existe o azul, existe o amarelo. E, portanto, tentem ver as outras cores, de um ponto de vista metafórico. O que é que isto quer dizer? Tentem perceber que para além da vossa opinião, para além do vosso sentimento, para além daquilo do vosso entendimento, existem outros e que as pessoas não são todas iguais. E portanto é um bocadinho por aí tentar tirá-las dos seus sapatos e colocá-las nos sapatos dos outros. Normalmente nós fazemos o exercício ou é mais comum nós fazermos o exercício de nós próprios nos colocarmos nos sapatos das outras pessoas. E eu, de algum modo, convido as pessoas, quando estão no momento mais, o tal imprevisto que acontece, sai daí, tenta de algum modo fazer um freeze, e vamos ver, como é que tu reagirias se estivesses no lugar da outra pessoa ou se estivesses na situação em que, na realidade está a causar este incómodo. E é uma das técnicas que eu utilizo. Muito bom. Excelente resposta. Fernanda, para a gente caminhar para o final da nossa conversa, tem um monte de coach aí que tem coaches com o talento conexão, e eles podem querer desenvolver esses talentos nas pessoas. Então, que dicas você teria, né, de ferramentas, de conhecimentos, talvez leituras, livros, para ajudar alguém que queira desenvolver o talento conexão? Como é que você desenvolveu o seu talento conexão e que dicas você daria para as pessoas desenvolverem o talento conexão? Técnicas, conhecimentos, o que você sugere? Ah, ora bem, eu não sei se são técnicas ou ferramentas, mas se pensar nesta ótica, eu de facto tenho aqui algumas maneiras que me fazem sentido e que para mim, são eficazes para expandir o meu meu senso de conexão. Por exemplo, tenho uma coisa, um clube do livro. É um grupo de 8 mulheres, onde discutimos o livro, que o anfitrião escolheu, normalmente é um jantar, a anfitriã escolhe o livro, recebe e depois na vez seguinte será outra pessoa que já escolheu o livro e que vai, receber também para jantar. Porquê é que eu acho que isto é importante? Porque aí não discutimos só o livro, e para mim é importante porque eu sou learner, mas também porque discutimos outro tipo de temáticas, atuais, aquilo que se está a passar no mundo, aquilo que se está a passar nas nossas vidas, e na realidade desperta-me aqui o tal sentido de conexão que sai um bocadinho fora da esfera dos amigos ou da esfera profissional. Lembro, por exemplo, e porque o Yuri falou um dos livros que propus foi um livro que não sei se conhecem, que se chama Mil Sóis Resplandecentes, do Khaled Hosseini, que recomendo mesmo, mas
E quando olhei para quando recomendei esse livro, é um livro de 2008. E quando nós o discutimos, foi há cerca de 2 anos, em que estava a guerra no Afeganistão de novo, a saída das pessoas, a evacuação, enfim, tudo aquilo se repetia. A história não tem a ver com isso, tem a ver com. É uma história de mulheres e daquilo que elas passam e a sua vida no Afeganistão, mas na realidade, no final de 20 anos passados quase, toda a temática toda a situação se repetiu. E é muito interessante para quem tem conexão pensar o que aconteceu atrás, aquilo que acontece neste momento e poder discutir numa esfera de gente interessante. Depois, tentar aprender sempre com o que está a acontecer. Acho que talvez seja uma técnica que uso, nem sempre as coisas são como nós queremos, mas tento sempre, ou pelo menos quase sempre, encontrar aqui um significado neste mundo imprevisível em que vivemos, nem que seja para não repetir, nem que seja para, ok, agora isto não correu bem, não vamos continuar. Esta minha perspectiva de visão macro do tal helicóptero, do tal, a perspectiva holística de ver a floresta a copa das árvores, eu treino muito o tentar desenvolver a perspectiva individual, mas suportada pela tal perspectiva holística. Como sei que sou muito mais macro, então utilizo esta minha conexão para baixar e treinar, no fundo, a identificação e o desenvolvimento da perspectiva individual. Que mais coisas é que eu posso ajudar? Eventualmente ter noção do que pode acontecer no porão. Evitar ir para lá. Muitas vezes nós pensamos naquilo que nos pode desenvolver, mas também nos esquecemos que, às vezes estamos tão entusiasmados com determinadas situações que podemos cair no tal porão. E portanto tentar, porque eu acho que às vezes posso parecer que não dou atenção ao detalhe. E o que está acontecendo a determinadas pessoas, e posso parecer que não estou muito dentro, estou fora do contacto com o mundo real. E isto não é uma coisa que eu goste e, portanto, tento de algum modo, sempre que acho que está a acontecer, o ring a bell e dizer be careful. E depois tudo acontece por alguma razão, portanto, como não me canso de repetir, acho que somos parte de algo maior, mas também é verdade que sentirmos, não é dizermos, sentirmos isto pode trazer complicações com pessoas que não têm conexão, que acham que isto não faz sentido e sermos julgados por, no fundo, termos esta maneira de estar. Portanto, tentar de algum modo não cair muito nestas atitudes de porão, não é? Sei lá, como me apaixono, por exemplo, em construir pontes entre as pessoas e as ideias, às vezes pode parecer que não existe muita lógica na minha ação, porque as coisas são imediatas, faço a conexão de uma maneira muito imediata e para as pessoas que assistem e não seguem os passos todos, pode parecer que de facto não existe lógica. Portanto, basicamente, não sei se são técnicas ou ferramentas, mas pelo menos posso dizer que são dicas para alavancar o uso da conexão. E dicas maravilhosas, como toda a nossa conversa. Fernanda, tenho certeza que todo mundo aprendeu muito sobre o conexão, sobre o que é, sobre os motivos para amar, sobre como usar e dicas de desenvolver. Eu acho que você deu um banho de conexão nas pessoas. Mas como tudo que é bom, uma hora acaba. Fernanda, vamos chamar o Jim
para encerrar esse nosso programa, que vai ficar registrado para brasileiros, portugueses, moçambicanos, angolanos e todos aqueles que falam português e aqueles que não falam. Jim, we are here again with you, man. Yuri, I have one question from me as we've gone through this experience together. Interested in how connected in this experience has been. We've had technical difficulties. In fact, we might be having one with Fernanda right now. Hopefully she'll come back here in just a second. The question I was going to ask, and you can translate this for me, is how does one with high connectedness see a situation like this where we had technical difficulties, we got through it, but what do we learn from this, or what do we take away from this event right here and today? So Yuri, I don't know if you can, that's a long question. Maybe you could shorten it up for me. Yeah. Fernanda, você tá aí? Sim, eu perdi a conexão. Estão-me a ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Então, talvez essa última... Perdi a conexão, peço desculpa, e não tenho, e perdi a imagem, mas eu vejo-vos, mas acho que não me veem. Não tem problema, Fernanda, a gente te ouve e vamos tentar responder a pergunta do Jim. O que o Jim te perguntou tem tudo a ver com o que está acontecendo agora. Ele te perguntou como é que uma pessoa com talento conexão percebe, entende, interpreta essa situação. Tivemos problema técnico no começo, tivemos problemas técnicos agora, estamos tendo um problema técnico. Se você acredita que todas as coisas estão conectadas e fazem sentido de alguma forma, que significado tem isso para você? Como é que você encara, por exemplo, esses desafios técnicos que a gente teve aí? Olha, eu encaro... Obrigada, Jim, por esta questão tão pertinente, mas desafiante. Como é que eu encaro? Encaro com aquilo que eu também já repeti. Se queremos que as coisas corram bem, temos que trabalhar muito. Mas, por vezes, acontecem imprevistos. Nós preparamos, nós viemos mais cedo para a call, acabar meia hora mais cedo, para quem não sabe, que o facto é que começámos 15 minutos mais tarde, porque havia problemas de conexão. Neste momento, o meu computador também foi abaixo. Agora, há um ponto forte que pode não ser tão forte assim em muitas pessoas, mas que, e eu acredito que todos nós temos as 34 características mais ou menos fortes, mas estão cá. E temos neste mundo tão imprevisível que nos adaptar. E a adaptabilidade, quer nós tenhamos forte, quer tenhamos menos forte, na realidade é algo que acho que podemos trabalhar e devemos trabalhar neste mundo que vivemos. Hoje estamos bem, amanhã estamos em guerra, hoje estamos com saúde, amanhã estamos em pandemia, e isto para além de tudo aquilo que acontece no nosso dia-a-dia. Aprender que na realidade nem tudo acontece como nós queremos. Agora, o que é que fica desta call? Fica o entusiasmo com que falei convosco, a vontade de partilhar aquilo que partilhei, ou fica os problemas técnicos que tivemos? Claro que a resposta não sou eu que vou dar, mas acho que, Jim, consigo responder com isto à sua pergunta. Muito bom, Fernanda. Eu sei a resposta, né? Comando em sexto, autoafirmação em sétimo. Fernanda, eu vou dizer a minha resposta. É que o que vai ficar foi o seu entusiasmo, a sua vontade de compartilhar. O que vai ficar é a nossa dedicação para fazer a nossa comunidade de pontos fortes em Portugal e no Brasil aprender cada vez mais, crescer cada vez mais, se desenvolver cada vez mais. Fernanda, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas suas contribuições, e os problemas técnicos vão ficar muito pequenos perto de tudo que a gente vai construir junto em Portugal e no Brasil. Obrigada eu uma vez mais e muitas felicidades a todos, e que façamos aí uma grande ponte que atravesse o oceano e que venham depressa para Portugal.
Muito obrigado, Fernanda. Hey, Jim. Yuri, I'm going to say the reason it all happened is so we have a very fantastic audio only version of this podcast this time. And I think it's going to be dynamite. So the content was fantastic. Fernanda, thank you for putting up with it and doing such a great job of not getting distracted by it all. And thanks for coming out today. Thank you. Yuri, let's remind everyone to take full advantage of all the resources we do have available now in Gallup Access. Head out to gallup.com/CliftonStrengths. Pessoal, não se esqueçam da quantidade enorme de ótimos recursos que a gente tem no site da Gallup, gallup.com/CliftonStrengths. For coaching, master coaching, or if you want to become a Gallup certified strengths coach, you can contact us, coaching@gallup.com. But Yuri, tell them how they get in contact with you. Se vocês quiserem se desenvolver como coach de pontos fortes, vocês podem contactar o Jim, né, a Gallup, através do Jim, em coaching@gallup.com, ou vocês podem entrar em contato direto com a gente no Brasil e em Portugal, já que a Inner representa a Gallup oficialmente em Portugal e no Brasil. É só entrar no nosso site www.inner.com.br e também na versão portuguesa do nosso site. Thanks for listening to us today. Very important for this one, for listening today. And you can find us anywhere by searching Clifton Strengths. Thanks for coming out. With that, we'll say goodbye, everybody.